Sejam todos bem-vindos, eu sou a Neuza Almeida e hoje eu estou aqui com a lição 251 aqui do livro Um Curso em Milagres e eu espero que você esteja muito bem. Bom, hoje a gente começa uma série das 10 lições que vão falar sobre o pecado. Então, antes da lição, você que tem o livro aí, você já deve ter visto que antes da lição 251, tem uma introdução falando um pouquinho a respeito do pecado. Eu não vou ler toda a mensagem, então eu sugiro que você leia ela na sua casa, mas tem três trechinhos aqui que eu quero ler antes de começar a lição de hoje. Que ele diz o seguinte, lá no capítulo 1, ele diz: pecado é insanidade, é o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E depois lá no trecho 3 ele diz: o pecado é o lar de todas as ilusões, que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. E lá no final, na parte 5, ele diz: por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de crianças cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho de Deus? Até quando? Olha só, essa mensagem ela traz muita reflexão. Uma das coisas que o livro ele nos ensina é que o pecado ele não existe. Nós, em essência, a gente não tem o pecado. Então, não existe um Deus nos punindo, não existe um castigo se a gente faz isso ou aquilo. O castigo, ele vem, aquilo que a gente chama de castigo, é o efeito de uma causa que foi gerada por nós mesmos. Então, é o colher. Então, a gente planta, a gente vai colher. Como nós somos energia e como nós emanamos essa energia o tempo todo, uma vez que nós estamos vibrando em algo que não é bom pra gente, a gente vai emanar essa energia que não é boa e essa energia, ela vai ser manifestada. E essa manifestação, que é o efeito da energia que nós emanamos, ela vai voltar pra gente. Então é aquilo que eu plantei em algum momento da minha vida, eu vou colher. E nem tudo que eu planto é bom, então nem tudo que eu colho também será bom. Então, é isso que a gente precisa compreender quando a gente fala sobre pecado. Então, aqui nesse lugar, nessa existência onde nós estamos fazendo esse processo de voltar para o céu, e aqui o céu é um estado mental, não é um lugar para onde você vai, mas é um lugar mentalmente falando, é um lugar da sua consciência, onde você vai sentir este céu dentro de você. E você não precisa morrer para sentir esse céu, ou seja, você não precisa fazer a passagem. Não, este céu ele já está disponível para cada um de nós. E a gente sente, a gente vivencia este céu dentro de cada um de nós através da mudança da nossa mente. E uma das mudanças que nós precisamos fazer da nossa mente é tirar esta ideia de que existe o pecado. O que existe é a falta de interpretação e de compreensão sobre a nossa natureza de ser, sobre como funciona esse mundo, como esse sistema funciona, como é a regra desse jogo e a partir daí, a partir dessa compreensão, a gente consegue fazer as escolhas daquilo que a gente vai emanar, ou seja, daquilo que a gente vai manifestar, daquilo que a gente vai plantar. Então, a nossa colheita depende do que a gente semeia, do que a gente planta. E com relação às emoções, aos sentimentos, aos nossos hábitos, às nossas atitudes, os nossos comportamentos, tudo é causa e efeito. Então aqui, essa ideia de pecado, essa ideia de punição, ela está relacionada com a lei da causa e efeito. Tudo que você faz é uma causa e essa causa gera um efeito. E entendendo a lei da causa e efeito, você entende que não existe um Deus
punidor, que não existe um Deus castigando e que Deus, ele não está interferindo naquilo que você está emanando a partir dos seus pensamentos, a partir daquilo que você acredita. Ele intervém a partir do momento que você permite-se ouvir a sua espiritualidade, o espírito que está dentro de você. A partir do momento que você se permite se conectar com esse espírito e ouvir através da intuição, você vai começar a gerar causas diferentes que vão gerar efeitos diferentes na sua vida. Então, é um resumo daquilo que eu compreendi a partir da leitura aqui dessa introdução antes da lição 251, tá bom? Espero que faça sentido para você. E agora eu vou para a lição 251, que ela diz o seguinte: não preciso de nada além da verdade. Então, nós estamos aqui neste caminho de compreender a verdade sobre quem nós somos, de compreender a verdade que ressoa para o nosso propósito de vida nessa vida. E quando a gente fala de propósito de vida, que é o propósito de vida maior, o propósito da existência. Existe o propósito a nível de consciência humana, do ego, e existe o propósito do espírito. Aqui a gente está falando da verdade a partir do propósito da nossa essência, do nosso espírito. E a mensagem que a lição traz diz o seguinte: busquei muitas coisas e só encontrei o desespero. Agora busco apenas uma, pois nela está tudo o que eu preciso e só o que preciso. Tudo o que busquei antes, eu não precisava e nem sequer queria. Não reconheci a minha única necessidade, mas agora vejo que só preciso da verdade. Nela, todas as necessidades são satisfeitas. Todos os anseios têm fim. Todas as esperanças são finalmente realizadas e os sonhos se vão. Agora tenho tudo o que poderia precisar. Agora tenho tudo o que poderia querer. E agora, enfim, me acho em paz. Então, a lição aqui, ela retrata alguém que se conectou, se fundiu com o seu espírito, compreendeu a sua essência e passou a viver a partir dessa essência, que vive no aqui e no agora, que está experienciando a presença, o seu momento presente, aonde tudo está sendo suprido, aonde essa sensação de paz, que é a confiança de que nada pode acontecer com aquele que está sendo guiado pela luz da sua sabedoria divina, seu eu superior, sua centelha divina, Deus, enfim. Use o nome que você quiser dar para essa divindade dentro de você. A partir do momento que você descobre que é possível viver a partir dessa guiança, dessa divindade dentro de você, você percebe que este mundo ele passa a ter um outro significado para você. E muito daqueles sonhos que você alimentava, que eram sonhos da matéria, sonhos do ego, sonhos que não fazia sentido para você, eles deixam de existir. E aqueles sonhos que realmente eram contribuição para o seu processo aqui nessa terra, nesse lugar, eles começam a se manifestarem na sua vida de forma leve, de forma em paz aqui. Todas as necessidades, ou seja, aquilo que eu realmente preciso para a minha experiência nessa vida, ela está chegando até mim. Todas elas estão chegando até mim. Nem todo mundo tem a mesma necessidade. Nem todo mundo precisa conquistar as mesmas coisas. Nem todo mundo tem os mesmos sonhos. Nem todo mundo necessita das mesmas, viver as mesmas situações. Então, é de acordo com a necessidade de cada um. E quem sabe realmente a necessidade de cada um de nós, senão a nossa sabedoria interna. Na maioria das vezes, quando a gente segue um desejo que é um desejo totalmente egóico, a gente conquista aquilo e aquilo ele deixa de ter sentido pouco tempo depois.
Tô falando do material e do não material. A gente pode ter tudo o que a gente quiser nessa vida, só que nem tudo é necessário para a nossa experiência de vida, de acordo com o propósito que nós viemos desenvolver aqui nessa existência. Então, somente a nossa sabedoria interna é que sabe qual é a nossa missão aqui nessa existência e o que a gente vai precisar para que essa missão se realize dentro desse espaço aqui de paz absoluta. E é muito legal a gente experimentar dessa questão de viver dentro da presença e confiar que aquilo que você precisa chega para você no momento certo. Só que para isso você precisa estar em conexão, usar a sua mente para começar a emanar de dentro para fora amor, confiança, bondade, segurança, alegria, paz, enfim, emanar aquilo que você deseja receber do mundo. E se você deseja receber do mundo a abundância, você também precisa emanar abundância. E essa sabedoria interna dentro de cada um de nós, ela nos dá essa motivação, essa instrução de como emanar de forma correta todas as questões que a gente deseja manifestar. Se é dinheiro, se é abundância, se é um filho, se é um marido, se é status, é aquilo que você deseja, sendo, isso é muito importante, sendo da vontade do espírito, porque a evolução é do espírito, então se for da vontade dele, será realizado. Se não for da vontade dele e você estiver conectado com ele, ele vai te mostrar que aquilo não vai te trazer felicidade. E se você está conectado com ele, você vai confiar e você vai deixar aquele sonho, aquele desejo de lado e vai buscar um outro desejo, vai criar um outro desejo, um outro sonho para que você possa realizar. E que é aquele fazer a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? De Deus quem? Da sabedoria que está dentro de você, do Espírito que representa Deus nessa existência. Porque Deus, a fonte criadora de tudo o que é, ela está em todas as coisas. Mas dentro de cada um de nós existe ali a centelha, o eu superior, essa presença, essa porção divina. E essa porção divina que vai te mostrar se o que você deseja é bom para você. Porque no nível do ego, às vezes você acha que é bom. Mas o espírito que sabe mais do que o ego, ele vai dizer, olha, parece bom, mas não vai te trazer felicidade. Eu tenho algo melhor para você. Então eu vou te mostrar algo melhor. Então você vai se conectando com essas verdades sobre o seu propósito dentro dessa existência. Porque neste mundo existem muitas ofertas maravilhosas, mas será que todas elas são boas para a gente? Vai nos trazer felicidade? Porque os olhos do ego, ele nos engana bastante, as nossas crenças nos enganam bastante. E quantas vezes a gente já não quebrou a cara buscando suprir necessidade a partir do ego, a partir das nossas ilusões. Então aqui, tudo que o que a lição diz, não preciso nada além da verdade, da verdade sobre o que eu vim fazer aqui, sobre quem eu sou e sobre o que eu preciso. É basicamente isso. Então se conecte com essa verdade, busque por essa verdade e não tenha medo se a partir da conexão com essa verdade, querendo ou não, você vai se desconectar e você vai abrir mão de coisas que de repente você acaba descobrindo que não te pertence, que não faz sentido continuar com você. Então sim, existe um desapego a partir do momento que você vai se conectando com a verdade do teu ser. E esse desapego, muitas vezes, é aquele que vai te levar para um salto de consciência, para um salto quântico, para um salto de prosperidade, para um salto de abundância, de riqueza
enfim, infinitas possibilidades quando você passa a confiar na sua sabedoria interna, naquilo que ela tem preparado para você. Seguindo aqui a lição, no final ele deixa aquela oração para a gente fazer durante as nossas práticas de conexão. E ela diz o seguinte: e por essa paz, Pai nosso, nos damos graça. Tu nos restituíste o que havíamos negado a nós mesmos e apenas isso é o que realmente queremos. Então aqui estamos soltando o controle do ego, daquele que é limitado e daquele que não sabe realmente a verdade, que não sabe realmente o que é melhor para nós, e estamos deixando o controle, confiando de que a luz da nossa sabedoria interna, ela vai nos mostrar o melhor caminho, a melhor escolha, a melhor conquista, o melhor desejo, o melhor sonho e tudo mais que você puder imaginar. Então eu fico por aqui, espero que faça sentido para você essa lição. Deixe o seu comentário, tá bom? E eu te espero amanhã. Gratidão e um grande beijo.